Senhores, boa noite, boa noite, boa noite. Saudações aos presentes. Para você que está assistindo aí no conforto da sua casa ou no trabalho longe do seu patrão. Aula de Direito Penal, uma aula focada para o concurso da Polícia Penal aqui do estado do Rio de Janeiro. Aí na área do aluno, você que está assistindo da sua residência, você tem um material e esse material tem algumas questões. Eu coloquei na página 1 o conteúdo programático de penal. Gente, pega a página 1 aí, por favor. A página 1 é o conteúdo programático de penal. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês leram o edital? Essa pergunta, tu acha que é sacanagem. Mas muita gente, não só me matriculei. Né? Enfim. Senhores, edital gigante da Polícia Penal. 80 questões, 25 questões de português, 10 de informática, 5 de raciocínio lógico, 40 de direito, em que 6 questões são de processo penal, 10 de legislação específica, 6 de constitucional, 6 de administrativo e 6 de direito penal. Direito penal cai o quê? Vamos no Código Penal. O que cai no direito penal? Anota aí. Tudo. Tudo. É o Código Penal inteiro. Tá bom? O cara anotou tudo. Eu quero que anotou tudo. Cai tudo. O Código Penal inteiro cai, tá? E eles fizeram uma coisa. Além de colocar nas 6 questões do Código Penal, eles colocaram as legislações extravagantes. São 17 normas, além do Código Penal inteiro. Se eu fosse falar disso tudo, numa turma que é de edital, nós temos mais ou menos 101 dias aí para a prova, eu levaria aí pelo menos uns 50 encontros. Quando eu falo 50 encontros, eu estou falando sério. Eu não estou brincando. O que a gente tem que fazer então agora? Agora a gente tem que fazer um compiladão. Vou para trás? Quer que eu vá para trás? Tá. Agora a gente tem que fazer um compiladão das partes mais importantes, tá? Como é a aula número 01 dessa reta final, é uma aula reta final, eu tenho meus módulos lá de penal geral, penal especial, que é mais exauriente, é mais analítico, eu vou ter que fazer um módulo mais sintético. Essa aula inaugural eu vou tentar, na medida do possível, pegar um pouco leve, né? Mas sempre com aulas, com conteúdo que eu acredito que vai cair. Eu não acho que vai ser uma prova nível Polícia Civil, que é uma prova FGV, por exemplo, que cobra a jurisprudência, mas também não acho que vai ser uma prova letra de lei, só letra de lei, coisa muito básica. Pode ser até letra de lei, na maioria das questões, mas o conteúdo é tão extenso que se o cara perguntar, exemplo, crimes contra a organização do trabalho, tu nunca viu isso. Você tá entendendo ou não? Tá aqui no edital, ó, crimes contra a organização do trabalho. Eu mesmo, que estou há 21 anos no direito, poucas vezes li esse capítulo. Você tá entendendo ou não? Agora, eu vou, obviamente, nos assuntos que a gente acredita que é mais capaz de ter incidência na prova. Vamos começar, gente? Olha só. A aula de hoje é sobre iter criminis. E essa aula ela é fundamental porque ela é o pontapé inicial para os demais temas que nós vamos estudar. Então não vai ser só uma aula de iter criminis. Nós falaremos sobre vários assuntos. Quando a gente fala de iter criminis, você tem que lembrar que iter significa fase. Fases do crime. O crime ele tem fases. O crime ele tem um caminho, assim como na vida você está trilhando um caminho agora de estudo para a sua aprovação. Quais são as fases do crime? São 4. Cogitação, fala comigo. Preparação, execução e consumação. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó. Exaurimento. Não faz parte do iter criminis. Tanto você aí de casa quanto você aqui do presencial, nós temos alguns alunos aqui no presencial, eu sempre coloco uma marcação no quadro, mas eu vou dar tempo para você copiar. Então é melhor você copiar junto com a aula que eu vou ministrando, porque se você começar a copiar isso sem dar os espaços corretos, seu caderno vai ficar de forma aí diferenciada, tá? Então, ó, quando a gente fala de tipo penal, nós temos o preceito primário e o preceito secundário. O que é o preceito primário? É o que está escrito ali. É a definição da infração penal, seja crime ou contravenção, subtrair coisa alheia móvel. É o preceito primário. Pena 1 a 4 anos é o preceito secundário. Quando a gente fala de iter criminis,
Cogitação, preparação, execução e consumação são as fases do crime. O exaurimento, o que é o exaurimento? É tudo que acontece após a consumação. Não faz parte da teoria do crime, mas é importante para a teoria da pena, da aplicação da pena. Por exemplo, subtrair uma coisa alheia móvel. Devolvi o bem, cabe o arrependimento posterior até o recebimento da denúncia ou queixa. Opa, isso é aonde? No exaurimento. Quando o indivíduo ele repara o dano após a consumação, isso é importante. Mas o crime já se perfectibilizou. Então uma coisa é o fato típico ilícito culpável, que é o conceito tripartido do crime. Outra coisa é a teoria da pena. Exaurimento não faz parte do iter crimes, e somente cogitação, preparação, execução e consumação. A primeira fase é a fase interno-mental, que é a cogitação. Galera, cogitação é quando o indivíduo ele resolve praticar o ilícito. Por isso que a FGV, na prova de investigador da Polícia Civil, já perguntou, é fase interna ou mental? Vou colocar aqui, ó. Fase interna, também chamada de fase mental. É a cogitação, também chamada de resolução. Senhores, eu nunca tinha visto uma prova cobrar esse nome, resolução, tá? É fase interna do crime. Tava lá. Preparação, execução, consumação, resolução. Todo mundo sabia de quê? Cogitação, mas realmente inovou. Aqui o indivíduo ele conseguiu acertar essa questão por uma questão de eliminação. Galera, quem nunca pensou em cometer um crime? Fala a verdade. Talvez você hoje tomou uma fechada de trânsito e você quis praticar um 121, um crime doloso contra a vida, para ser julgado no tribunal do júri. Quem nunca quis matar o vizinho porque colocou um som alto numa segunda-feira às 5 da manhã? Então, pensar em cometer crimes, galera, você nunca será punido. Por quê? Porque a cogitação nunca é punível, tá? E por que a cogitação nunca é punível? Galera, a cogitação nunca é punível porque você tem o direito à perversão. E aqui o princípio que pode vir para você, qual é o princípio que fala que a fase interna ou mental nunca é punível? É o princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade? Esse princípio é muito importante. Se você olhar, ó, tópico 1 do seu edital. O primeiro aqui, tópico é o quê? Princípios. É ou não é? E princípios é tudo, porque princípio você tem todo o ordenamento jurídico. O que fala o princípio da alteridade? Dentre outras vertentes, não há punição quando aquele indivíduo ele tem um pensamento que só fica no seu íntimo, quando não sai da esfera subjetiva do autor. Então, por que a cogitação não é punida? Pelo princípio da alteridade. A alteridade também é aquele princípio, não sei se você lembra, que fala que só há punição no direito penal se há violação a um bem jurídico de terceiro. Quando você está pensando, você não está prejudicando ninguém. O problema é quando você o quê? Externaliza o pensamento. Então, a primeira coisa, vamos lá. Qual é a primeira fase do crime, gente? Cogitação. É punível? Nunca. Qual é o princípio? Alteridade. E não confunde alteridade com alternatividade. Alternatividade também é um princípio, mas que não tem nada a ver com a cogitação. Tem um tópico no seu edital, conflito aparente de normas penais. O princípio da alternatividade ocorre quando o tipo penal tem vários verbos e a prática de mais de um verbo no mesmo contexto fático denota crime único, como, por exemplo, no crime de tráfico de drogas, artigo 33, que tem 18 verbos, mas se o indivíduo importar, transportar e vender a droga, quantos verbos, gente? 3 verbos é crime único, princípio da alternatividade. Alberto, está muito rápido, eu sei que está rápido, mas tem que ser assim. Porque o certo é estudar antes do edital ou depois? Antes. Depois do edital. Depois do edital, parceiro, é teoria do meio-fio. Senta e chora. Oremos e jejuemos. Mas tem que ser assim. Eu vou falar muitas coisas, algumas coisas você vai entender, outras coisas você não vai entender, porque talvez seja a sua primeira aula de direito penal. Só que faltando 100 dias da prova, eu não posso ser muito rápido ao ponto de ninguém entender nada, mas também não posso ser o quê? Muito lento. Voltando. Qual é o princípio que fala que a cogitação, fase interna ou mental, também chamada de resolução, nunca é punível? Gente, a alteridade que não tem nada a ver com a alternatividade. Inicia a fase externa onde? A fase externa se inicia na preparação. E daqui para frente, tudo é fase externa. Preparação, execução e consumação.
Por isso que nessa prova da FGV 2022, salvo engano, investigador de polícia civil, nível médio, aqui do Rio de Janeiro, falou, é fase interna. Tava lá, preparação, execução, consumação e resolução. Você responderia por exclusão. Você tá entendendo? Por quê? Porque preparação, execução e consumação são fases o quê? Externas. O que é a preparação, galera? A preparação é quando você externaliza aquilo que você pensou. Vamos pegar o crime dos crimes, o homicídio, tá? Você pensou em matar alguém. Exemplo, tô pensando em matar o meu marido. Por quê? Poxa, porque meu marido, ele não faz nada em casa, trabalha quando quer, eu chego do curso preparatório às 10h30, tenho que fazer comida para ele me recebe com um bafo de cachaça, com uma cueca larga, com um pingo de xixi, vou matar esse cara. Horrível, né? Horrível, horrível. Aquela branca, horrível, horrível. Meu Deus, horrível, tá? Horrível. Vou matar esse cara. Qual é a fase, gente? Cogitação. Como é que eu vou matar esse cara? Facada. Eu sou assim, facada. Aí a mulher compra uma faca. Gente, comprar uma faca já é fase o quê? Externa. O que você vai anotar? Que a preparação, em regra, não é punível. E por que, em regra, não é punível? Galera, você vai marcar isso na prova. No meu exemplo, se eu paro aqui nos atos preparatórios, comprar uma faca é crime? Não. Comprar um veneno para matar rato é crime? Não. Por isso que a preparação, em regra, não é o quê? Punível. E se a mulher adquirir ilegalmente uma arma de fogo, é punível? Sim. Então, os atos preparatórios, em regra, não são puníveis. Se eu falo em regra, é porque tem o quê? Exceção. Quando, então, o ato preparatório ele vai ser punido? Então, ó, pode haver punição. Quando, por si só, for um ilícito. Exemplo, comprei uma arma de fogo ilegalmente. Artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Porte legal de arma de fogo de uso permitido. Aquela mulher que queria matar o marido, o namorado, se ela comprar uma arma ilegalmente, ficar andando ali extramuros, fora da sua residência ou do estabelecimento comercial, seja proprietária ou responsável, ela comete o crime de porte ilegal de arma. Digamos que ela está com a arma de fogo, mas é parada no meio do caminho quando chegaria perto do seu marido. Ela não responde por homicídio tentado. Ela responde apenas por quê? Porte ilegal de arma de fogo, porque ela está em atos preparatórios. Vê se você percebe. Tício quer assaltar uma pessoa, questão também de prova. Chega lá na orla de Copacabana, avista a vítima correndo. Isso é corrida, tá? A arma está aqui. Um policial, a paisana, vê a situação, vê o volume, o que faz? Meu irmão, o que é isso aí? Prisão em flagrante, crime permanente. Enquanto está portando, concorda comigo? Gabarito, foi tentativa de roubo? Não, porque está em atos o quê? Preparatórios. Vê se você percebe. Então, os atos preparatórios, eles podem ser punidos quando por si só forem o quê? Ilícitos. Falsificar a moeda é crime? Sim ou não? Sim, 289, crime contra a fé pública, tá no edital. Você falsificar a moeda é crime. Falaremos disso, inclusive, daqui a pouco, após o intervalo. Só que o simples fato de você comprar um maquinário para fabricar falsamente aquela moeda já é crime também. É um outro crime. Dificilmente é estudado. Petrecho. Já ouviu falar desse crime? O que é petrecho? É você ter um maquinário para fabricar o quê? A moeda. Só o fato de você ter um maquinário já é o quê? Crime. A polícia chegou na tua casa e está com petrecho. Tu não responde pela falsificação, mas responde pelo petrecho. Por quê? Porque é um ato preparatório. O que pode vir aqui na prova? Pode vir o seguinte. A mulher comprou ilegalmente uma arma para matar. Esse era o objetivo, ok? Ela foi e matou o indivíduo. Ela responde só por homicídio ou por homicídio e porte ilegal de arma de fogo? Quando você não sabe algo no direito, qual é a melhor resposta? Depende, depende. Por quê? Porque quando a pessoa compra arma única e exclusivamente para matar, única e exclusivamente para o quê, gente? Matar. E joga a arma fora, o porte fica absorvido pelo princípio da consunção, que resolve esse conflito aparente de normas. O problema é que, geralmente, quem compra uma arma ilegalmente quer praticar o crime e continuar com a arma. Quem
comprar ilegalmente e quer praticar um homicídio para ficar com a arma depois, tem o que a doutrina chama, o que a lei chama de desígnios autônomos. Ou seja, ela responde tanto pelo homicídio quanto pelo porte ilegal de arma de fogo em concurso material de crimes. 2 ou mais ações ou omissões que geram 2 ou mais crimes, somam-se as penas pelo critério do cúmulo material. Mesmo raciocínio. Quero praticar um roubo. Roubo com arma de fogo é majorado, tá? Há uma causa de aumento de pena. Eu vou e pratico um roubo. Pratico só o roubo majorado ou o roubo mais o porte ilegal? Mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio? Eu comprei a arma ilegalmente só para roubar e depois descartei? Só respondo pelo roubo majorado. Não, eu quero ficar com a arma para roubar e depois para ficar comigo, posteriormente. Aí eu respondo pelo roubo mais pelo porte. 2 ou mais ações ou omissões, concurso material. Alberto, é a primeira vez que estou estudando direito. Alberto, já tem um tempo que eu não estudo direito. Alberto, eu nunca estudei direito, nem na escola. É que você entendeu o trocadilho. Gente, eu estou falando várias coisas ao mesmo tempo para que daqui a umas semanas isso fique um pouco melhor aos seus ouvidos. É igual você chega no curso de inglês, o cara começa a falar inglês, no primeiro dia tu... What the fuck is that? Depois você já começa a se habituar. É a mesma coisa. Eu aqui para você, de casa e para você aqui, eu não posso ter aquela aula reme-reme, porque aula reme-reme ou uma aula mais contida, eu te deixo para um outro professor ou então para os meus módulos online, que aí eu falo mais pausadamente. Agora tem que ser tiro, porrada e bomba. Você concorda comigo? Tem que ser assim? Vamos lá. Eu tô em qual ato, gente? Ato preparatório. Que em regra não é o quê? Comprar uma faca. Mas pode ser punido? Sim. Se por si só esse ato for o quê? Como, por exemplo, comprar uma arma. O que pode cair aqui em ato preparatório também? Os crimes associativos. Eu vou colocar aqui, ó. O artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Que lei é essa, gente? Começa com organização, termina com criminosa. Que lei é essa? Porra, tá sabendo legal, hein? Organização criminosa. O que é a organização criminosa que está no nosso edital? Só escuta. 4 ou mais pessoas organizadas de forma ordenada, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, para praticar infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Não entendi nada. Só lembra agora que tem que ter no mínimo o quê? 4 pessoas. Contra o menor de idade, contra o inimputável. Outro delito associativo. Calma que eu vou chegar lá. Artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Associarem-se 3 ou mais pessoas para praticar crimes no plural. Aqui na associação criminosa tem que ter quantas pessoas? 3 pessoas. E qual que eu vou falar agora, gente? Artigo 35 da Lei de Drogas. 11.343 de 2006. Associação para o tráfico, que lá tem que ter no mínimo quantas pessoas, gente? 2 pessoas. Tô falando de maior crime, quantas pessoas no mínimo? 4. E aqui, a associação criminosa? 3. Ação para o tráfico? 2. Todos esses crimes aqui, filho, todos esses crimes aqui são crimes associativos. É o que a doutrina chama de punição remota à lesão a bem jurídico. Ou seja, eu estou punindo não os crimes que eles querem praticar. Eu estou punindo a possibilidade de crimes serem o quê? Praticados. Tanto é que o simples fato dessas pessoas se reunirem, esse simples fato já é incriminado. Porque por si só já é o quê? Ilícito. Então, 4 ou mais pessoas se organizaram e praticaram o crime de organização criminosa. Só que antes dessas pessoas cometerem os crimes, a polícia descobriu o plano e elas nem chegaram a cometê-los. Só responde pela organização, pela associação. Por quê? Porque esse ato preparatório, por si só, já é punido. Então, eu estou te dando um exemplo de atos preparatórios que, por si só, são ilícitos. Por conseguinte, podem ser o quê? Punidos.
Fiz me entender? Alberto, e se houver a associação mais a prática dos crimes? Aí um crime ou dois crimes? Dois crimes. Um dolo ou dois dolos? Dois dolos. Duas ou mais ações ou omissões, dois ou mais crimes, concurso material de crimes, artigo 69, soma-se as penas. Galera, todos esses crimes associativos aqui, ó, tá vendo? Eu estou apenas em atos preparatórios. Esses crimes que exigem uma quantidade de pessoas mais do que uma, ou seja, duas ou mais, são chamados de crime de concurso necessário, tá? O que é um crime de concurso necessário? Também chamado de crime plurissubjetivo. Um crime de concurso necessário ou plurissubjetivo é aquele que não pode ser praticado sozinho. Tá? Concurso de agente está no edital. Tudo bem? Aqui não há concurso de agente. Por quê? O concurso de agente, quando duas ou mais pessoas cometem crimes, ocorrem nos delitos de concurso eventual. Homicídio. Tício pode matar a Meve sozinho, sim ou não? Sim. O homicídio pode ser praticado por várias pessoas? Sim. O homicídio é um crime de concurso eventual ou monossubjetivo. Diferente aqui, ó. Aqui os crimes são o quê? Plurissubjetivo, de concurso necessário. Porque eu preciso necessariamente mais de uma pessoa. Vem pra cá. Qual é a aula de hoje? Direito penal ou raciocínio lógico? Direito penal. Qual é a matéria que a gente está estudando, gente? Intercrimes. Em intercrimes, fase mental, cogitação, inicia a fase externa, preparação. Perfeito. Não adianta preparar. Eu tenho que colocar a mão na massa e começar a execução. Agora, a grande pergunta é, quando ocorre o início da execução? Isso é importante você saber quando ocorre o início da execução, porque, por exemplo, naquele caso da mulher que estava querendo matar o seu marido, foi pega no meio do caminho, ela só responde por porte ilegal de arma de fogo. Mas se ela apontasse a arma para o marido e fosse interceptada, entende ou não? Se você falar que o início da execução é na prática do verbo, seria uma tentativa de homicídio. Então é importante a gente saber quando acaba a preparação e inicia a execução. Furto, subtrair, coisa ali é móvel. Ok, o verbo é subtrair. Só que tem uma bicicleta com uma corrente. Eu tô com a mão na corrente e tô com o alicate. E fui pego ali. Tá entendendo ou não? Será que isso é furto? Será que o fato é atípico? Então é importante você saber quando inicia a execução. E a teoria adotada pelo STJ é a teoria objetivo individual. O que é a teoria objetiva individual? Ela fala o seguinte, olha, o início da execução se dá com o verbo matar, subtrair, que é o núcleo do tipo penal, e também com qualquer ato imediato anterior ao verbo. Quero matar uma pessoa, estou na direção dela com a arma aqui no coldre. Eu estou em ato preparatório ou executório? Boa noite. Ó, tô querendo matar uma pessoa. A pessoa tá ali, eu tô com a arma no coldre. Fui pego aqui. Ato preparatório ou executório? Preparatório. Por quê? Iniciei o verbo matar? Não. Iniciei um ato imediatamente anterior ao verbo matar? Não. Se eu for pego nessa situação, é porte legal de arma de fogo. Você percebe? Agora, apontei a arma, fui pego. Isso é porte legal ou tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio. Por quê? Porque apontar a arma é um ato imediatamente anterior ao verbo o quê? Matar. Então eu estou no início da execução. E galera, quando inicia a execução, 3 coisas podem acontecer. A primeira delas é você atingir o seu objetivo. Quando você atinge seu objetivo, acaba o intercrimes, porque o delito está... Então o que é a consumação? A consumação ocorre quando se reúnem todos, ou você quer não binário todas, sacanagem, todos elementos da definição legal.
E quando isso ocorre, Alberto, daqui a pouco eu te explico. Só saiba que iniciei a execução, cara, o perfeito para o autor é quando ocorre a consumação, porque ele atingiu o seu objetivo. Você concorda comigo? Agora, pode ser que, iniciada a execução, há uma circunstância alheia, né? Há uma interferência externa que impede que o resultado se produza. Eu iniciei a execução, ou no verbo, ou no ato anterior ao verbo. Só que veio uma circunstância externa, ou uma terceira pessoa. Eu queria prosseguir. Eu queria, mas não posso. A tentativa é igual à vida, né? Eu quero, mas não dá, né? Mas eu quero, não dá. Quando você inicia a execução e vê uma circunstância externa que impede que a consumação se produza, nós estamos diante da tentativa. E a tentativa, ela vai fazer o quê? Diminuir a pena de 1 a 2 terços. Pô, então o juiz vai diminuir de 1 a 2 terços. Quanto mais próximo o indivíduo chegar à consumação, menor será, aliás, é isso mesmo, quanto mais próximo o indivíduo chegar à consumação, menor será o quê? A diminuição. Então, ó, 1 a 2 terços é a diminuição. O que é melhor para o réu? Diminuir 1 ou 2 terços? Fudeu. Você de casa. Tentativa, inicia a execução, mas não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. O juiz vai diminuir a pena de 1 a 2 terços. Quanto mais próximo chegar à consumação, menor será o quê? A diminuição. É inversamente proporcional. Já caiu em prova, tá? O que é melhor para o réu, para o acusado? Diminuir 1 terço ou 2 terços? 2 terços. Então, se ele chegar próximo a consumar, a diminuição será o quê? 1 terço. Se ele não chegar nem próximo a consumar, o quê? 2 terços. Mas fato é, quero prosseguir, mas não posso. Isso é a tentativa, tá? Então, ó, a primeira coisa que pode acontecer após iniciar a execução é a consumação. Reunir todos os elementos da tipificação legal. No meu exemplo, matar alguém. A consumação ocorre com a morte encefálica. Lei de transplantes e órgãos, artigo 3º, se consumou. Efetuei um tiro, a pessoa não morreu por uma circunstância alheia. Homicídio tentado. Note que o artigo 14 ele é importante, porque se não tivesse, não coloquei aqui, ó, a tentativa está no artigo 14, inciso 2. Se não tivesse o artigo 14, inciso 2, que fala da tentativa, as pessoas não poderiam ser processadas por crime tentado. 121 do Código Penal, matar alguém, mas lá não tem tentar matar alguém, só tem matar alguém. Para o promotor oferecer uma denúncia por uma tentativa de homicídio, ele vai denunciar com base no 121, na forma do artigo 14, inciso 2. Primeira coisa, atingir meu objetivo. Segunda coisa, veio uma circunstância externa que impediu que o resultado se produzisse. E pode vir uma terceira coisa. O que pode acontecer também? Pode acontecer a aplicação do artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal, que está aí no seu material, é o que a doutrina chama de dolo abandonado. Dolo é intenção, né? Dolo abandonado. Você que é marinheiro de primeira viagem, pega o seu material na página 2, que você vai ver o artigo 15. Tá lá, ó, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Não sei por quê. Toda a prova de polícia está cobrando uma questão disso aqui. Tá ou não tá, gente? Toda a prova, não sei por quê, é um tesão sexual que o examinador tem nisso aqui. Toda a prova de polícia cai a diferença do artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, para o artigo 14, inciso 2, o quê? Toda a prova cai. Toda a prova, você tem que saber. O agente que voluntariamente circula voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos até então praticados. Galera, aqui nós estamos diante de um dolo abandonado, seja uma desistência voluntária, seja um arrependimento eficaz.
Estão no mesmo artigo, tá? E a consequência jurídica é a mesma. O indivíduo só responde pelos atos até então praticados. Como é que isso cai em prova? É simples, eu vou te explicar isso, para você nunca mais perder. Questão na prova. Iniciei a execução, atingi meu objetivo. O que acontece, gente? Consumei. Iniciei a execução, alguma coisa fora do meu controle impediu ou atrapalhou que o resultado se produzisse. Isso é o quê? Tentativa. Eu podia prosseguir, mas voluntariamente eu abandonei. Qual é o nome disso? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Ao invés de você responder pelo crime tentado, você responde pelos atos até então praticados. Você podia prosseguir, mas não quis. A lei te deu uma ponte de ouro e você retrocedeu no intercrimes. Como assim? Olha só, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Se viesse na sua prova esta expressão, desiste de prosseguir na execução, você vai marcar que o nome disso é desistência voluntária. Artigo 15. E se vier esta expressão, impede que o resultado se produza, você vai marcar que há arrependimento eficaz. Professor, o arrependimento eficaz, no caso, deu um tiro na pessoa, mas me arrependi. Vou só falar uma coisa. Para todo mundo aqui, aproveitando a pergunta do colega. Como está gravando, o que eu vou fazer? Deixa eu explanar a matéria inteira, porque provavelmente a sua dúvida eu vou sanar. Aí o cara de casa fica um pouco perdido se eu parar para a pergunta. Deixa eu acabar toda a minha explanação, tá? Para todo mundo, não é só para você. Acabei minha explanação, provavelmente a pergunta vai estar sanada. E se não tiver, no intervalo tu vem e fala comigo. Ok, galera? Pode ser assim? Com isso a gente ganha o quê? Produtividade, tá bom? Vamos lá. Se vier na sua prova, iniciou a execução, desiste de prosseguir na execução, o nome disso é o quê? Desistência voluntária. Impediu que o resultado se produzisse, o nome disso é o quê? Arrependimento eficaz. Tá tudo no artigo 15. Eu não vou responder pela tentativa e só pelos atos até então praticados. Como é que isso vem em prova? Primeiro você tem que gravar esta expressão e esta expressão. A consequência jurídica é a mesma. Ao invés de eu responder pela tentativa, eu respondo pelos atos já praticados. Dei uma facada numa pessoa. Podia dar uma outra facada. Só que eu desisti e levei para o hospital. Ela sobreviveu, só levou alguns pontos. Ao invés de eu responder por tentativa de homicídio, eu só respondo pelo ato que eu já pratiquei. Lesão o quê? Corporal. Tá entendendo? Isso não é melhor pro cara? Esse é o dolo abandonado. A doutrina tem um nome que eu acho péssimo. Tentativa qualificada, pro artigo 15. Por que esse nome é péssimo? Porque, na verdade, o artigo 15 é uma causa de atipicidade da tentativa. Você não responde pela tentativa e sim pelos atos até então praticados. Ok, gente? Tudo bem? Se vier na sua prova, desistiu de prosseguir na execução, desistência. Impediu o resultado, é arrependimento eficaz. Detalhe, arrependimento eficaz. E outra coisa, você tem que saber o seguinte. Eu tô após o início da execução. Se eu comprei uma arma de fogo, preste atenção, se eu comprei uma arma de fogo para matar uma pessoa e desistir, eu só respondo o quê? Pelo porte legal de arma de fogo. Eu já vi pergunta de prova legalista assim, ó. Dá uma olhadinha no artigo 15. Vamos ver se você entende o que é na questão. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na preparação. Peraí. É desiste de prosseguir na preparação ou na execução? Execução. Então circula a execução. A aplicação do artigo 15 é após a execução, mas antes da consumação. O que eu também tenho visto também que está caindo? Você diferenciar desistência voluntária de arrependimento eficaz. E como é que você vai acertar a questão de prova? Na desistência voluntária, você não esgota o seu plano mental para atingir o objetivo. Desiste. Se vier a palavra desiste, você vai marcar o quê? Desistência. Se vier a palavra impede, você vai marcar o quê? Arrependimento. Mas às vezes não vem a palavra. Você está entendendo? Às vezes o Satanás, ele não coloca a palavra. Sabe? Então o que você vai fazer? Eu não esgotei o meu plano mental. Eu poderia ir além, mas parei. Desistência voluntária.
Quando você não esgota, ó, não esgota o plano mental. Quando você não esgota o plano e voluntariamente para, isso é o quê? Desistir. Quero matar alguém a facada. Dou uma facada na perna, dou uma facada no braço. Poderia dar uma terceira, quarta, quinta facada, sim ou não? Sim. Levei para o hospital. Não veio a palavrinha, mas vai marcar que é o quê? Desistência. A contrário senso, quando você impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz é quando você o quê? Esgota o plano mental. Como é que eu quero matar a pessoa? Ah, eu quero matar afogada, ela não sabe nadar. Eu sei que ela não sabe nadar, só vou empurrar ela na piscina, entendeu ou não? Ela tá lá na piscina, tirando aquela foto. O bico é algo que é inerente a selfie. Principalmente pra mulher, né? O homem é mais assim. Né? Assim, o cara aqui em cima. Assim. A mulher já... Né? Tá tirando a selfie, eu vou e empurro a pessoa na piscina. Qual era o meu plano mental, gente? Empurrar a pessoa o quê? Na piscina. Tá entendendo ou não? Sim ou não? E ela tá lá se afogando. Só love, Claudinho Bochecha. Tu olha aquela porra, caralho, tô querendo fazer prova. O STF fala que se houver uma condenação transitada em julgada, pode impedir a investigação social, porque inquérito policial e ação penal em curso não pode, já que a presunção de inocência, tua cabeça já tá maluca, né? Concurso público é assim. Você pula na piscina e salva. Entendeu ou não, gente? Leva para o hospital, ela só tem algumas lesões corporais. Isso foi uma tentativa? Isso foi uma tentativa de homicídio? Ou foi a aplicação do artigo 14, inciso 2, tentativa de homicídio? Ou a aplicação do artigo 15? A aplicação do artigo 15. Você podia prosseguir? Sim. Você pulou na piscina e salvou, sim ou não? Sim. Tá. Você não responde pela tentativa do homicídio, mas pelos atos até então praticados. Concorda comigo? Pode ser uma lesão corporal, se a pessoa tiver uma lesão corporal, ou pode ser um mero constrangimento ilegal, se a pessoa não sofreu nenhuma lesão corporal. Fato é, não é tentativa, é a aplicação do artigo o quê? 15. Mas está na sua prova. Letra A, tentativa de homicídio. Tu vai o quê? Rechaçar. Letra B, homicídio consumado. Porra, a pessoa tá o quê? Viva. Letra C, desistência. Ou letra D, arrependimento eficaz. Você ficaria entre desistência e o quê? Arrependimento. Qual que você acha que vai ser o gabarito? Desistência ou arrependimento? Qual era o meu plano? Matar a pessoa o quê? Afogar. Eu esgotei meu plano? Sim. Parei e salvei? Então é o quê? Desistência ou arrependimento? Arrependimento. Entendeu, gente? Sim ou não? Beleza? Esgotou o plano mental, se arrependeu, parou, tá aqui. Agora, pode ser que a prova te dê uma colher de chá e fale das expressões. Fato é, seja aqui, tem que ser de forma voluntária. Também outra coisa que eu não estou entendendo nas provas, que eles estão com tesão nisso aí. Não estou entendendo, tá? Voluntária é diferente de espontânea. Basta que seja o quê? Voluntária. O que é voluntária? É que partiu da tua vontade, cara. Que não houve interferência externa. Tô querendo praticar um furto a domicílio noturno. Ouvi uma sirene, deu merda, corri. Isso é desistência voluntária ou é a tentativa de furto? Tentativa. Porque houve uma circunstância o quê? Externa. Uma questão maravilhosa do indivíduo que queria estuprar a vítima, tirou as vestes da vítima, mas não praticou a conjunção carnal. Entendeu ou não? Ouviu um barulho e pensou que era uma sirene, quando na verdade era a sirene de uma escola que estava na hora do recreio, que não era a hora da escola. Vê se você percebe. Foi uma circunstância externa, sim ou não? Sim. Então é tentativa ou é artigo 15? Tentativa. Porque para a aplicação do artigo 15, tem que ser um ato que partiu da vontade. Ainda que não seja espontâneo. O que é algo espontâneo? É que quando, além de partir da sua vontade, parte de você. Você não é incentivado por terceiros. Você está aqui porque você decidiu estudar no melhor curso preparatório do Rio de Janeiro para a Polícia Penal. Ou você também pode estar aqui porque alguém falou, por que você não faz esse concurso? Alguém te incentivou. Quando alguém te incentivou e você está aqui, foi voluntário, mas não foi o quê?
espontâneo. Quando você está aqui de bom grado por si só, de per si, foi voluntário e o quê? Espontâneo. Para aplicação do artigo 15, basta ser voluntário, ainda que não seja espontâneo. Tá entendendo ou não? Vamos ver se você... Porra, isso aqui, cara, é um prato cheio pra prova. Você vai matar a sua esposa. Porra, eu tô com um negócio de violência doméstica hoje, né? Matar marido, matar a esposa, que merda. Tá tudo bem lá em casa. Presta atenção. O cara vai matar a esposa, dá a primeira facada. Chega o filho, 5 anos. Father, what happiness? Como é que tá fazendo curso de inglês legal? Don't kill my mother. Não mate minha mãe. Aí tem 5 anos, fala melhor que eu. Eu olho para aquele moleque e falo assim, porra, verdade. Entende? Aquilo não foi espontâneo, porque eu fui o quê? Incentivado. Mas foi voluntário, porque eu podia prosseguir. Aplica o artigo 15, sim ou não? Sim. Uma questão de prova que foi maravilhosa que eu vi. Vou matar a vítima. Você de cá. Vou matar a vítima. Suas últimas palavras. Pelo amor de Deus, não me mata, meu Deus! Começa a chorar assustadoramente. Só não te dou. Homenageando aí o Chaves, que voltou para SBT. Aí tu olha assim, aí a pessoa chorando, horrores! Entendeu? Horrores! A meleca saindo. Vai! Entendeu o exemplo, sim ou não? Tentativa ou artigo 15? Entendeu? Tentativa ou artigo 15? Porra, baita questão de prova. Gente, vamos lá. Eu podia matar? Sim. Mas eu quis ou não quis? Não quis. Fui instigado pela vítima? Fui. Mas foi voluntário? Então o quê? Artigo 15. Tá entendendo ou não? Quando for uma circunstância externa que te impedir ou te atrapalhar, sirene. Tô entrando na casa, quero praticar um furto. Começa a tocar o alarme. Caralho! Vou ser preso. Saio correndo. Opa! Foi uma circunstância externa, sim ou não? Sim. Se for externa, é o quê? Tentativa. A vítima começou a chorar, mas eu podia matá-la. Só que, pô, na hora Jesus tocou no meu coração. Putz. Pô, vi a verdade. Eu sou a verdade. Se foi voluntário, é artigo 15. Fiz me entender, gente? Tranquilo até aqui. Vamos fazer um resumo. Vem comigo, diretor. Eu tô falando de intercrímenes, tá? E eu falei que a cogitação é a fase interna ou mental. Nunca é o quê? Punível. O princípio da alteridade. Só é punida... Só há punição de atos que saem da esfera subjetiva do autor. Aí eu já saio dos atos internos ou mentais, da resolução, da cogitação, para os atos externos. Preparação, em regra, não é punível. Mas pode ser? Sim. Quando? Quando for ilícito. Exemplo, porte ilegal de arma de fogo e os delitos associativos. Começa a falar de execução, que é a fase mais importante. Inicia a execução e quando inicia a execução? Ou com o verbo ou com o ato imediato anterior ao verbo. Podem ocorrer 3 coisas. Primeira coisa, gente, quando eu atingir meu objetivo, eu tenho a consumação. Quando eu inicio a execução, veio uma interferência externa, nós temos o quê? A tentativa, que diminui a pena de 1 a 2/3. Ou eu posso iniciar a execução e voluntariamente impedir que o resultado se produza. Aí é a aplicação do artigo 15. Eu não respondo pela tentativa, mas o quê? Pelos atos até então praticados. E o exemplo vai ser esse que vai cair na sua prova. Questão 12 do caderno Gama. O cara tá lá, raciocínio lógico, da bela verdade. Vera Fischer é falsa. Olha pra cá. Tício quer matar? Olha a cara do Tício. Olha a cara do Mé. Qual é o dolo inicial dele? Matar. É a questão da prova. Se você faz questão de prova, é isso que cai. Cai mais do que Gabi em dia decisivo de jogo do Flamengo. Saudade, Gabi. Obrigado por tudo. Ou não. Tício se arrependeu e levou o Mévio para onde? Para o hospital. Ele podia prosseguir? Sim. Mas ele se arrependeu. Entendeu ou não, gente? Tício responde pelo quê, se ele se arrependeu? Depende do que acontecer com o Mévio. Se ele chegar
lá no hospital, mesmo arrependido, e esse cara, o Mévio, estiver morto, Tício responde pelo quê? Homicídio consumado. Porque o arrependimento foi eficaz ou ineficaz? Ineficaz. Mas se o Mévio sobrevive, se o Mévio sobrevive e sofre algumas lesões corporais, aí o Tício que ajudou, o Tício que deu o antídoto do veneno, que levou para o hospital, é isso que cai. O cara sobreviveu. Eu levei para o hospital. Eu tenho que olhar para a vítima. Se a vítima só sofreu lesão leve, foi um tiro de raspão. Eu, aplicação do artigo 15, só respondo por lesão corporal leve. E quando a lesão vai ser leve? Quando ela não é grave nem gravíssima. É um conceito residual. Lesão corporal leve, 129 caput. Lesão corporal grave, 129, parágrafo 1º. Lesão corporal gravíssima, 129, parágrafo 2º. Então depende do que acontece com a vítima. Se cair assim na sua prova, Tício quer matar Mévio, se arrependeu e leva para o hospital. Mévio ficou 35 dias incapacitado para as suas ocupações habituais. Você tem que lembrar que, como a aplicação do artigo 15, o Tício não responde pela tentativa do homicídio, mas pelos atos até então o quê? Praticados. Aí você tem que ter o conhecimento que quando uma pessoa tem incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, é uma lesão grave. Então Tício só responde por lesão grave. Tício quer matar Mévio. Não é assim que cai, gente. Tício quer matar quem? Mévio. Se arrepende, leva para onde? Para o hospital. Chega no hospital, Mévio sobrevive. Só que ele fica com debilidade permanente da função mastigatória, porque o tiro foi aqui na boca e ele perdeu 8 dentes. Perda de dente é debilidade da função o quê? Mastigatória. Eu que me arrependi, Tício que se arrependeu, não responde pela tentativa do homicídio, mas pelos atos até então o quê? Praticados. Isso é bom, né? Porque, a depender do caso, a tentativa de homicídio pode ser hedionda. Tá. E o que ele praticou? Bom, debilidade permanente de função, a lesão é o quê? Grave. É isso que cai na prova. Tício, para acabar, Tício quer matar Mévio. Podia prosseguir, mas não quis. Isso é tentativa ou é desistência? Desistência. Levou para o hospital. Lá no hospital, Mévio ficou com deformidade permanente. Por quê? Porque Tício ateou fogo nele. Ele ficou com a cara toda queimada. Entendeu ou não, gente? Me arrependi. Não respondo por tentativa de homicídio, mas respondo pelos atos até então o quê? Praticados. Bom, fez uma perícia, foi uma deformidade o quê? Permanente. Eu respondo pela lesão corporal? É assim que cai em prova. Quero prosseguir, mas não posso, tentativa. Posso prosseguir, mas não quero, desistência voluntária, arrependimento eficaz. E essas são as questões de prova. Vimos que o iter criminis ele é composto de 4 etapas. Cogitação, fase interna, e a fase externa, preparação, execução e consumação. Qual é o conceito de consumação? É quando se reúnem todos os elementos da definição legal. E quando se reúnem todos os elementos da definição legal? Depende da natureza do crime. Você vai ver que os crimes podem ser materiais, formais e de mera conduta. E a depender do caso, a consumação vai ocorrer ou na conduta ou no resultado naturalístico. O que é resultado naturalístico? É alteração no mundo exterior. Quando uma pessoa está viva e ela morre vítima de um homicídio, há uma alteração no mundo, sim ou não? Sim. Até extingue a personalidade jurídica. Quando o bem é de Tício e foi furtado por Mévio, aquele bem que estava na posse da vítima, agora está na posse, na detenção do autor do crime. A depender desta classificação, a consumação vai ser na conduta ou no resultado. O que é um crime material? O crime material é um crime que prevê uma conduta.
Vou colocar aqui, ó. Sim. E esse crime material também prevê um resultado. Sim. E a consumação do crime material está no resultado. Exemplo. O crime de homicídio 121 é material. Tem a conduta matar, mas só há consumação com a morte encefálica. O crime do artigo 155 e 157 do Código Penal, respectivamente furto e roubo, é material. Há consumação com a inversão da posse. Qual é a conduta? Subtrair. Qual é o resultado? Aquilo que estava na posse de A vai para a posse de quem? B. Há um resultado naturalístico. E o crime formal? O crime formal, você lê o tipo penal, ele também tem uma conduta, sim. E também tem um resultado, sim. Porém, a consumação está na conduta. Por isso que os crimes formais são chamados de crime de consumação antecipada. Por que crime de consumação antecipada ou de resultado cortado? Porque um crime formal ele prevê um resultado naturalístico, uma alteração no mundo exterior, mas a consumação está na conduta. E ainda que o resultado não se produza, aquele crime é consumado. E por que é interessante eu saber se o crime é consumado ou tentado? Primeiro, porque a fixação da pena vai ser diferente. Se for tentado, a diminuição de 1 a 2/3. Segundo, para você acertar a porra da questão na prova. Tá? Crime formal, a consumação é na conduta, ainda que o resultado não ocorra. Aí eu vou te lembrar aqui, ó, dos crimes formais. Primeiro crime formal, extorsão 158, falaremos dela daqui a pouco. A extorsão é quando o indivíduo constrange a vítima faz um comportamento, porém, e esse autor, ele quer uma vantagem devida. Todavia, como é crime formal, a consumação está no constrangimento e comportamento da vítima, ainda que não haja vantagem econômica. Me dá a senha bancária, senão eu vou te matar. Paga o que você me deve. Não pegou dinheiro com a agiota? Tem alguém se identificando com isso? Paga o que você me deve, senão eu vou te matar. Isso é o que, gente? Extorsão. Qual é a conduta? Constranger. Qual é o resultado? Vantagem econômica. A consumação está no constrangimento, ainda que não haja vantagem econômica. Quando nós falarmos de extorsão, eu vou além um pouquinho aqui, eu vou no pré-sal. Mas olha só, me dá a senha bancária, o caixa eletrônico está aqui, senão eu vou te matar. A vítima vai e dá a senha. Entendeu ou não, gente? Isso é extorsão. Quando eu vou digitar a senha lá na unidade bancária, no caixa eletrônico, acaba a luz. Entendeu ou não? Acaba a luz. Houve constrangimento? Sim. Houve comportamento? Sim. Houve vantagem? Não. Extorsão tentada ou consumada? Consumada. Por quê? Porque é crime formal. Há conduta e resultado, e a consumação está na conduta. O outro crime formal, por excelência, é a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, sequestrar uma pessoa privando a sua liberdade para obter resgate. A consumação está com a privação da liberdade, ainda que não haja o pagamento do resgate. Alguém chega para Tício e fala: Tício, sequestrei a sua esposa. Deposite agora 100 mil reais, senão ela vai fazer a passagem. Esse cara está até estudando aí figuras de linguagem eufemista, né? Tício recebe aquela ligação: cara, nem te conheço, mas já te considero pacas. Fica para você. Entendeu ou não, gente? Beleza? Nós tivemos a privação da liberdade, mas não houve o pagamento de resgate. Esse crime de extorsão mediante sequestro, ele é tentado ou consumado? Consumado. Na prova pode vir crime consumado, porque ele é um crime formal, também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado, porque o resultado é mero exaurimento. Se houver pagamento, isso só é importante para a fixação da pena. E o crime de mera conduta, como o próprio nome diz, o crime de mera conduta, ele não tem resultado, ele só tem conduta. Logo, aqui haverá a sua consumação. E quando cai em prova, cai esse crime, ó. Artigo 14, 16 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento.
posse ou porte ilegal de arma de fogo. Galera, o simples fato de portar a arma, mesmo que o indivíduo não faça nada, já há a consumação do delito. Por quê? Porque esses crimes são de mera conduta ou de simples atividade. Não há um objetivo previsto no tipo penal. Às vezes o cara só está com uma arma de fogo porque ele quer tirar uma onda no pagode. Mesmo assim, ele irá responder. Qual é a semelhança entre o crime material e formal? É porque ambos têm conduta e resultado, só que a consumação é em momentos distintos. Qual é a semelhança entre o crime formal e de mera conduta? É que ambos têm conduta e a consumação está na conduta. Porém, no crime formal, além de conduta, tem previsão do resultado. Alberto, como é que eu identifico na prática? Eu estou lendo um crime agora. Como é que eu identifico se ele é material, formal ou de mera conduta? Aí são o quê? As semanas, os meses de estudo. Porque às vezes não é tão fácil assim, tá bom? Uma pergunta que cai em prova é o seguinte: cabe tentativa em crime formal? Você de casa é a turma mais animada que eu já ministrei aula. Aqui as pessoas estão respondendo simultaneamente, quando está chegando tanta informação, são 12 correntes doutrinárias. Vou perguntar de novo. Cabe tentativa em crime formal? Me fala um exemplo aí de crime formal. Extorsão mediante o quê? Sequestro. Se consuma com a obtenção do resgate ou com a privação de liberdade? Cabe tentativa na extorsão mediante sequestro? Consuma quando? Quando priva a liberdade da vítima, não é? No momento que eu vou privar a liberdade da vítima, a polícia militar me intercepta. Pode acontecer, sim ou não? Sim. Então cabe tentativa em crime formal. Tudo bem? Sem problema nenhum. Uma coisa é ser crime formal. Caber tentativa, você vai ver comigo, é saber se isso aqui, olha para cá. A execução pode ser segregada ou não. Gente, olha para cá, o direito é uno, tá? Cogitação, preparação, execução e consumação. Quando eu sei que cabe a tentativa? Eu sei que existe um macetinho, né, dos crimes que não admite tentativa. Mas olha só, na prova, pensa nisso aqui, ó. A execução pode ser fracionada em pedaços? Se ela puder, cabe o quê? Tentativa. Se ela não puder ser fracionada em pedaços... Como assim, Alberto? Não puder ser fracionada em pedaços. O cara iniciou e já o quê? Consumou. Aí não cabe o quê? A tentativa. Imagina um crime de omissão... Olha pra cá! Imagina um crime de omissão de socorro. A pessoa está lá, acidentada, e você está atrasado para a prova do Enem. Você ajuda ou vai fazer a prova? Polícia Penal, 12 anos sem concurso. Alberto, é inexigível. Se você ajudar a vítima, fato atípico. Concorda? Fato o quê? Atípico. Concorda? Agora, se você não ajudar, você iniciou a execução e já o quê? Consumou. Tu tá entendendo ou não? Eu sei que tem um macete. Os crimes que não admitem tentativa, beber um chope. Contravenção, crime culposo, habitual, omissivo próprio, unissubsistente, préter doloso, de atentado ou de empreendimento. Eu sei que vai falar sobre isso. Mas, cara, tenta aprender. Segregou, cabe o quê? Tentativa. Não pode segregar, não cabe o quê? Crime habitual. O que é um crime habitual? Aquele crime que exige uma reiteração. O que é reiteração? Para consumar tem que praticar pelo menos o quê? 2 vezes. Qual é o crime por excelência habitual que vai cair na sua prova? O stalking. 147A, perseguição. Perseguir alguém reiteradamente. Estou perseguindo uma pessoa. A Tânia está concentrada hoje. Nossa, que felicidade, né, para essa aula. Que sorriso. Ilumina toda a sala, tá? A Tânia, tô perseguindo a Tânia um dia só. Por quê? Porque ela não quer pagar o aulão de sexta-feira. Aí eu tô puto por causa disso. Tá fazendo motim na sala, inclusive. Ó, perseguir, mas foi um dia só. Crime ou fato atípico? Fato atípico. Perseguir reiteradamente. Tentativa ou consumação? Por isso que crime habitual não cabe tentativa. Por quê? Porque eu não posso o quê? Segregar. Injúria é crime? Injúria é crime, sim ou não? Sim. Difamação é crime? Sim. Chamar alguém, pô, cara, tu é mó corno. Entendeu? Pô, Injúria. Como acontece, injúrias raciais, enfim. Cabe tentativa na injúria? Depende, cara.
a injúria verbal, a execução não pode ser o quê? Fracionada. Logo, não cabe. Mas se for uma injúria por escrito, eu escrevi alguma coisa, quando fui entregar o bilhete, alguém interceptou. Então, cara, eu sei que tem macete, mas na boa, quando o crime cabe tentativa ou não? Quando a execução pode ou não pode ser o quê? Então vamos para cá. Cogitação, preparação, execução e o quê? Consumação. Alberto, quando o crime se consuma? Vem para cá. Depende. Se ele é material, formal ou de mera conduta. Crime material se consuma onde? No resultado. Crime formal se consuma onde? Na conduta. E o de mera conduta na conduta. Questões especiais de concurso. Súmula 500 do STJ. Gente, tem um crime lá no ECA, que é o 244B do ECA. E esse crime é chamado de corrupção de menores. O que é o crime de corrupção de menores? É o crime de praticar crime junto com o menor. Tice Mévio, o maior e o menor. Tice é maior de idade. Praticar um roubo, entendeu ou não? O maior de idade responde pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas, mas se envolver o menor, além disso, tem o crime de quê? Corrupção de menores. Só que esse menor só cometeu este ato infracional da vida, depois aceitou Jesus e nunca mais cometeu nenhum ilícito. Ele não foi corrompido, entendeu ou não? Mesmo assim, há o crime? Sim, porque esse crime é formal. Cuidado, o crime de corrupção de menores, ele é formal. Se consuma com a prática do crime junto com o menor, ainda que esse menor não seja o quê? Corrompido. Ou que, anteriormente, ele já era corrompido. Ele já tem 18 passagens por atos infracionais. Esse crime, ele é o quê? Formal. Basta o quê? A conduta. Fiz me entender? Súmula 96 do STJ, a gente fala da extorsão. Nós já vimos, né? Constranger alguém para obter vantagem econômica. A extorsão também é crime o quê? Formal. O que é extorsão? Olha para cá. Extorsão é isso aqui, ó. Há esse verbo constranger. Olha para cá. Tá? Constrange para quê, gente? Para obter uma vantagem. Concorda comigo? Extorsão se consuma no constrangimento ou na obtenção da vantagem? Constrangimento. Porque é um crime o quê? Formal. Tá entendendo? Agora, olha só. Quer ser mais técnico do que isso? Além do constrangimento, eu preciso de um comportamento da vítima. Eu não preciso... Veja bem. Eu não preciso dar o quê, gente? Vantagem. Mas na extorsão, eu preciso de um comportamento. Irmão, passa a senha do teu Pix agora! Márcio, não. Entendeu ou não? Passa a senha do teu Pix agora! Ele falou o quê? Não. Entendeu ou não? Houve o constrangimento? Sim. Beleza? Houve o comportamento dele? Puta que pariu. Porra! Ei, Mudinho, tu não fala nada? Um antigo, né? Não, ó. Isso é errado em muitos níveis. Passa o Pix agora. Gente, Civil de Goiás cobrou isso. Civil de Goiás. Ele falou sim ou não? Não. Houve o constrangimento? Houve o comportamento? Ele falou não, porra. Houve algum comportamento dele? Não. Passa o Pix. O que ele falou? Não. Que se ferre, entendeu? Houve constrangimento? Sim. Houve comportamento? Não. Isso foi uma extorsão tentada. Por quê? Porque houve o constrangimento, mas não houve comportamento. Isso cai na prova da Polícia Civil de Goiás, tá? Tem mais ou menos uns 2 anos. Tudo bem? Passa a senha do caixa eletrônico. Ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houve o constrangimento? Sim. Houve o comportamento? Sim. Fui lá no caixa eletrônico, acabou a luz. Houve a vantagem? Não. Quando eu tenho esses 2 aqui, a extorsão vai ser o quê? Consumar. Os professores, muitos,
colegas ensinam errado. Porque às vezes as provas cobram errado. A extorsão se consuma no constrangimento, ainda que não haja o quê? A vantagem. Analisa outras questões. Se vier isso, tá mais ou menos certo. Porque fato é que a extorsão se consuma o quê? No constrangimento mais o quê? Comportamento. No meu primeiro exemplo, passo Pix, ele falou o quê? Não. Houve constrangimento, mas não houve comportamento. A extorsão seria o quê? Tentada. Passo Pix, ele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou lá, acabou a luz. Houve o constrangimento, houve o quê? Comportamento. Não teve vantagem, não importa. O crime está o quê? Consumado. Mano, se cair isso que eu falei pra você agora, pouquíssimas pessoas sabem. Porque o que as pessoas gravam é o seguinte. A extorsão é crime o quê? Formal. Se consuma com o constrangimento. Ainda que não haja o quê? Vantagem. Vida que segue. Roberto, não entendi essa parte. Não vai cair não. Olha pra cá. Falso sequestro. Entendeu? Tô aqui com teu filho. Se ligam pra minha mãe e falam isso. Eu tô do lado dela. Eu, mãe. É crime o falso sequestro? Se fosse um sequestro real, seria extorsão mediante sequestro. 159. E o falso sequestro é crime? Sim. Qual é o crime? Extorsão. Cuidado com isso. Tudo bem? Questão de prova. Maria recebeu uma ligação de Tonhão. Tonhão estava no presídio. E falou, olha, teu filho está aqui comigo. Quero 10 mil reais. Houve constrangimento, gente? Sim. Ela se sentiu amedrontada, tá? Só que quando ela desligou, ela foi para fora de casa e viu que seu filho estava bêbado, porque chegou da balada. Foi mais ou menos isso a questão. Houve extorsão, sim ou não? Sim. Tá entendendo, sim ou não? Beleza? Então, falso sequestro, qual é o crime, gente? Extorsão. Não tem como eu falar de um assunto por vez. Eu tenho que falar de vários assuntos, o quê? Ao mesmo tempo. Você tá entendendo? E o falso familiar que pede Pix? Coitado do meu pai. Meu Deus. Também que reavemos. Pai, tamo junto. Oi, pai. Sou eu. Quem? Betinho? Betinho. Porra. O cara mais sagaz que eu conheço. Pô, tô precisando de tanto. Pô, meu pai me ama, mano. Caralho, me ama muito. Porra, eu vi que ele mandou print, 2 segundos ele fez. Falei, porra, eu mesmo se fosse. O falso familiar que pede Pix. Uma coisa é o falso o quê? Sequestro. E o falso familiar que pede Pix. Gente, tem crime? Sim ou não? Qual é o crime? Estelionato. Cuidado. O crime aqui, ó, é o quê? Estelionato. Tudo bem? Só que o estelionato, ele é um crime material. A consumação não está na fraude, e sim com a obtenção o que dá? Vantagem mais prejuízo alheio. Tudo que eu estou falando tem a ver com crimes. Vem. Quando o crime se consuma? Quando se reúnem todos os elementos de definição legal. E quando isso acontece? Depende. Se o crime é o quê? Material, formal ou de mera conduta. Corrupção de menores é crime formal. Extorsão é crime formal. Falso sequestro, qual é o crime? 158. Tudo bem? Falso familiar que pede Pix, qual é o crime? Estelionato. Súmula 582 do STJ. Essa é velha de guerra, tá? Essa súmula, ela fala do furto e do roubo. Se você for olhar essa súmula, ela fala só do roubo, mas também é aplicada para o furto. O que fala essa súmula que já tem mais de uma década e volta e meia cai em prova? Tanto no furto quanto no roubo, tanto no furto quanto no roubo, a consumação é com a inversão da posse. Quem é meu aluno? Eu vou falar o que agora? Inverteu a posse? Consumou. Inverteu a posse? Consumou. Ainda que por breve espaço de tempo. É a famosa teoria da amotio. Se escreve amotio, se fala amostra, também chamado de apreensão. Inverteu a posse? Consumou. Ó, prescinde.
que é prescinde, gente? Dispensa. Prescinde posse. Mansa. Pacífica. Vou explicar. Ou desvigiada. Por quê? Eu não preciso levar o bem para o local seguro, porque inverteu a posse, consumou. Tício estava no supermercado. Pegou 1 quilo de picanha, 1 quilo de ancho, um 18 anos, falar nisso, hein? Esse tempinho. Eu não bebo há 32 dias, 20 horas e 22 minutos. Não que eu esteja contando. Saiu do supermercado, estava com os bens no estacionamento do supermercado, entendeu não, gente? Foi pego pelo segurança. Furto, né? Consumado ou tentado? Consumado ou tentado? Passou da cancela o quê? Consumou. Dispensa a posse o quê? Mansa, pacífica. E se ele fosse pego dentro do mercado? Furto, tentado. Ah, mas tinha câmera de vigilância, tinha segurança, súmula 567 do STJ. Câmeras de vigilância, de monitoramento e seguranças não impedem a consumação do furto. Furto e roubo, teoria da... Inverteu a posse, consumou. Ainda que mansa, pacífica e desvigiada. Agora, cuidado com essa súmula aqui. Essa súmula 610, ela fala do crime que você conhece. Qual é o crime, hein? Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. É o crime de latrocínio. O latrocínio está no 157. O 157 fala de quê? Roubo. E roubo, o que fala a súmula? Que a consumação do roubo é com o quê? Inversão da posse. Só que o latrocínio, tu não segue essa súmula não, hein? Se você for com essa súmula no latrocínio, você vai errar. Porque o latrocínio, galera, eu vou aplicar a súmula 610. E a consumação do latrocínio é com a morte da vítima, ainda que não haja subtração. Assalto de veículo automotor. Matei o motorista e não levei o carro. Eu não levei o carro. Não inverteu o quê? A posse. Mas o latrocínio está o quê? Consumado. Latrocínio é crime contra o patrimônio, não vai para o tribunal do júri. Se eles quiserem apertar no latrocínio, eles vão cobrar isso aqui. Não acho, né, que chegue a esse ponto. Pluralidade de mortes se uma ficou ridículo, uma subtração. Pluralidade de mortes, uma subtração. Como assim? Fui assaltar um veículo automotor, matei o motorista. Isso é roubo? Simples, é latrocínio. Latrocínio que é um roubo qualificado, tá? Que é um roubo qualificado. Só que no veículo estava marido e mulher. Entende? Estava marido e mulher. Matei os dois e levei o carro. Quantas vítimas? Quantas subtrações? Uma. Tá, aqui o latrocínio vai ser consumado, a gente já sabe. Porque o latrocínio se consuma com o quê? A morte. Tá, mas vão ser 2 latrocínios ou 1 latrocínio? Tu entende ou não? Vão ser 2 latrocínios ou o quê? 1 latrocínio. Cara, eu não entendo essa jurisprudência, tá? Mas você vai marcar que vai ser crime único. Por que crime único? Porque quando há concurso de crimes, eu vou olhar para a quantidade de bens o quê? Subtraídos. Eu vou repetir. O latrocínio se consuma com a morte. Independe da subtração. Mas se eu tiver 2 ou mais vítimas e um patrimônio subtraído, no meu exemplo, o veículo, vai ser 1 latrocínio ou vários latrocínios? 1 latrocínio. Acabamos aqui. Agora vamos para cá. 3 crimes importantíssimos para você. Crimes contra a administração pública. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Eu reservei uma aula sobre isso. Crime de concussão, que é um crime funcional, praticado por funcionário público.
crime de corrupção passiva, que também é um crime funcional, praticado por funcionário público, e o crime de corrupção ativa, que é um crime comum, praticado por particular. Aqui eu tenho um crime próprio, aqui também eu tenho um crime próprio, e aqui eu tenho um crime comum. Calma. Vamos por partes igual Jack. Por que a concussão é um crime próprio? Porque, em regra geral, é praticado por funcionário público que exige essa qualidade especial. Então, a regra é que para cometer concussão tem que ser servidor, tá? A regra é essa. Eu sei que o particular também pode cometer em concurso de agente. Corrupção passiva é a mesma coisa, é um crime funcional. Tem que ser praticado por funcionário público, por isso que é um crime próprio. Crime próprio tem qualidade especial. Assim como no infanticídio tem que ser mãe em estado puerperal. Assim como na lei de abuso de autoridade, tem que ser uma pessoa que seja funcionária pública, ainda que gratuitamente, sem remuneração. Só que a corrupção ativa é diferente, é um crime comum. É aquele crime que não tem uma qualidade especial para o autor. Gente, concussão. Qual é o verbo, gente? Exigir. Mas exigir o quê? Uma vantagem. Você sabe disso, que a concussão é um crime formal. Por que é um crime formal? Porque se consuma com a exigência. Ainda que não haja a vantagem. Eu sou médico do hospital público. Você me dá 10 mil, teu parente está ferrado, hein? Se ele não for operado, vai morrer. Se você não me der 10 mil, eu não vou conseguir a internação. Isso é concussão. Tá? Sem violência nem grave ameaça, né? Se eu botar uma arma na tua cara, questão FGV. Policiais civis chegaram num galpão em um lugar que vendia peças de veículo automotor, famoso ferro velho. Policiais civis chegaram para o encarregado com a arma de fogo em mãos e falaram, olha só, é melhor você me dar aquela vantagem, senão vai ficar ruim pro teu lado. Gente, isso não é concussão. Porque a concussão não tem violência nem grave ameaça. Se tiver violência e grave ameaça, sai da concussão. Se a vítima, volta para a concussão, se a vítima na concussão der a vantagem, para a vítima o fato é atípico. E isso, galera, já atuei em casos concretos. Quando a pessoa é vítima de concussão e ela dá a vantagem, ela não quer falar. Porque ela acha que está cometendo o quê? Um crime, mas não está. Tudo bem? Ela é vítima, tá bom? O crime de concussão está tão manjado que está caindo um primo dele, que está lá no 316, parágrafo 1º. E lá também tem esse verbo exigir. Porra, só no Código Penal. No Código Penal tem o 316 caput, que é concussão, crime formal. E tem o parágrafo 1º, que é o crime de exigir tributo indevido ou exigir tributo devido, mas com meio vexatório. Pô, cara, eu não estou devendo tributo, imposto. Vem alguém, um funcionário público, e cobra um imposto que eu não estou devendo. Está me exigindo. Isso é crime. Ou eu estou devendo tributo. Ele usa o meio vexatório. Qual é o crime, gente? O crime, o nome é excesso de exação, cara. Exação significa cobrança. Porra, no caput tem um crime. No parágrafo 1º tem o quê? Um outro crime. Por que não colocou em artigo o quê? Diferente. Porra. Porque são crimes o quê? Diferentes, porra. Só por causa do verbo exigir? Porra. Tá me entendendo ou não? Se vier na prova, Tício, funcionário público, exigiu vantagem devida. Qual é o crime, gente? Concussão. Tício, funcionário público, exigiu tributo indevido ou devido com meio vexatório. Qual é o nome? Excesso de exação. Porque o cara que é afoito, nasceu de 7 meses,
precoce, Boston Medical Group, ele vê exigir e ele já vai marcando o quê? Concussão. E não chega para você no final da prova? Concussão, Neto? Não. Concussão, Neto? Não. Concussão? Não. Porra, não é foda isso? Quando tu confere o gabarito? Tu vai tão certo, tu rasga a prova, não é? Tu E você se fode. Né? Corrupção passiva também é crime funcional. Corrupção passiva também é um crime próprio que exige a qualidade especial. Verbos da corrupção passiva: o solicitar. Também tem o verbo aceitar. E também tem o verbo receber. Ele solicita, recebe ou aceita o que, gente? Vantagem. Para praticar ou deixar de praticar um ato de ofício. A gente vai ver isso melhor. Mas saiba o seguinte. Se vier que o funcionário solicitou, é a concussão ou corrupção passiva? Corrupção passiva. Solicitar, aceitar e receber. Nesses dois verbos aqui, o crime também é o que, gente? Formal. Também chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. Por quê? Porque a consumação está na conduta, ainda que não haja a vantagem. Na prova, você tem que gravar o quê? O verbo. E se ele não falar o verbo? Se o funcionário público pediu uma vantagem. Tu tá entendendo? Tá entendendo? Se ele falar, se o funcionário público solicitou, tu vai o quê? Corrupção passiva. Se o funcionário público exigiu, tu vai o quê? E se ele falar o outro verbo, pedir? Tu tá entendendo? Galera, a concussão, se não vier o verbo, é porque o examinador, ele não teve mãe, né? Ele viveu na selva, foi criado por lobos, enfim, ele quer descontar toda a raiva em você. Mas se não vier o verbo, a concussão tem um tom ameaçador sem ter grave ameaça. E a corrupção passiva cheira negócio. É o famoso, pô, não, deixa um café que a gente resolve isso. Tá entendendo? Se o funcionário solicitar e a vítima der a vantagem, para a vítima também o fato é o quê? Atípico. Tá, Alberto, o que o particular pode cometer? Bom, o particular pode cometer a corrupção ativa. E os verbos aqui são oferecer ou prometer. Galera, tem um tema no nosso edital que é concurso de agentes. O que é concurso de agente? Todos que concorrem para o crime incidem nas penas nele cominadas na medida de sua culpabilidade. É a famosa teoria monista mitigada. Todo mundo que participa do evento responde pelo mesmo tipo penal na medida de sua culpabilidade. Nem sempre vai ter a mesma pena, mas responde pelo mesmo crime. Você concorda comigo que quando o particular oferece e o funcionário recebe, nós temos uma exceção pluralista à teoria monista? Porque eu tenho o mesmo evento e os artigos são o quê? Diferentes. Isso pode acontecer no Brasil. A teoria monista é a regra, a pluralista é a exceção. O que eu já vi cair em prova aqui? Corrupção ativa também é um crime formal. Basta que o particular ofereça ou prometa. Quando o preso chegar para você e te oferecer uma vantagem, o preso é a corrupção o quê? Ativa. O que você tem que fazer? Prisão em flagrante, e o flagrante é o próprio, porque o crime está acontecendo. Você está em estrito cumprimento do dever legal. Se ele oferecer e você aceitar ou receber, há tanto corrupção ativa quanto corrupção passiva. Mas eu já vi cair em prova. Os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa são crimes de bilateralidade necessária. O que é um crime de bilateralidade necessária? São aqueles crimes que exigem tanto a punição deste cara aqui, quanto o quê? Desse aqui. Não necessariamente, né? Por quê? Porque pode ser que o funcionário solicite e a vítima o quê? Entregue. Se ela entregar, ela é apenas o quê? Uma vítima. Porque dar não é crime. Ficou estranho isso, né? Porque entregar o dinheiro,
a vantagem não é crime. Só é crime o quê? Oferecer ou prometer. Pode ser que o particular, corrupção ativa, ofereça, mas o policial penal prenda. Só há o quê? Corrupção ativa. Então eu posso ter isso aqui sem ter o quê? Isso aqui. Você está entendendo, senhor ou não? Tudo bem? E aqui, gente, é oferecer ou prometer também o quê? Vantagem. Você é policial penal e o preso chega para você, poxa, cara, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Faz isso por mim. Você cede a pedido de outrem. Só que o preso não te ofereceu vantagem. E você praticou ou deixou de praticar um ato de ofício. Entendeu o exemplo? Vou te dar um outro. Mesmo caso jurídico, mas um outro exemplo. Agente de trânsito vê o indivíduo praticando uma manobra ilegal, autua na infração. Esse indivíduo vê a situação, chega lá para o guarda de trânsito, para o agente de trânsito, pelo amor de Deus, me ajuda, help me please. Não me multa não, estou cheio de dívida, pelo amor de Deus. Você cedendo a pedido de outrem, você deixa de praticar um ato de ofício. Você entendeu ou não, gente? Tudo bem? Pergunta, quem pediu para você quebrar galho pratica crime? Não. Por quê? Porque a corrupção ativa do particular é oferecer ou prometer o quê? Pedir para quebrar galho não é crime. Tá entendendo? Agora, você que quebrou o galho, cuidado, OBS, você praticou o 312, parágrafo 2º, que é a corrupção passiva privilegiada. Tem uma causa de diminuição de pena. Pedir para quebrar galho não é crime, mas quebrar galho é crime. Resumindo e concluindo essa última parte aqui do quadro, para eu dar um intervalo e a gente fazer os exercícios. Eu estou falando de crimes contra a sua consumação. Pode ser material, formal, de mera conduta. Corrupção de menores é crime formal, se consuma com a prática de crime junto com o menor. Independente se esse menor é corrompido ou não. Extorsão é crime formal, se consuma com constrangimento e comportamento da vítima, ainda que não haja o quê? A vantagem. Falso sequestro, qual é o crime, gente? Extorsão. Falso pix familiar, qual é o crime? Estelionato é crime material, hein? Tem que ter a vantagem devida. Furto e roubo, consuma-se com o quê, gente? Inversão da teoria da apreensão. Inverteu a posse, consumou. Dispensa, posse o quê? Mansa, pacífica e vigiada. Cuidado com o latrocínio. Latrocínio é subtração, a consumação ou com a morte? Ainda que não haja o quê? Subtração. Tribunais superiores. Matei 2 vítimas, subtraí um bem. 2 crimes ou crime único? Crime único. Crimes funcionais, esses 2. Esse aqui é do particular. Exigir vantagem, concussão. Crime o quê? Formal. Exigir tributo indevido ou devido com meio vexatório, qual é o crime, gente? Excesso de exação. Corrupção passiva. Funcionário público solicita, aceita ou recebe o quê? Vantagem. Solicitar e aceitar, crime o quê? Formal. Particular ofereceu ou prometeu vantagem, ele corrupção? Pedir para quebrar galho não é crime. Se o funcionário público quebra galho, é crime. Qual o crime? Corrupção passiva privilegiada. Pega o teu material rapidinho. Vem para cá, diretor. Alberto, fala participativo. Tava com saudade, hein? Porra, você passou 2 horas falando só de ter crime. Gente, olha para mim. Eu falei só de ter crimes nessas 2 horas? O que eu falei? Iter crimes, consumação tentativa, arrependimento eficaz, desistência voluntária, concurso de agentes, crimes patrimoniais, ECA e crimes contra a administração pública. O que eu fiz? Passeei no teu edital. Você concorda que temos que ser assim, gente? Você imagina se eu chego aqui hoje? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Eu vou falar da legalidade, mas as aulas têm que ser o quê? Dessa forma. Tudo, pode ser assim? Se não puder, eu tenho a ingerência, tá? E vai ser assim. Vamos lá, questão 1. Uma pergunta só.
Questão 1, na área do aluno tem aí, ó. Já vou dar um intervalo. Calma. João e Maria namoravam há 3 meses. Maria afirmava que pretendia casar-se virgem. Legal. Todavia, João insistia de forma recorrente para que Maria tivesse com ele condição carnal. Se ele insistia, é o famoso galudão. Vamos lá. Obcecado pela ideia, no dia 30/6/2019, João forçou Maria a entrar no seu carro, dirigiu-se com ela a um sítio de sua propriedade em um lugar ermo na zona rural do município. Chegando ao local, João disse que Maria só iria embora se aceitasse ter relação sexual. Para aí. Olha pra cá. O cara queria ter uma cópula, né? Com a namorada. A namorada, não, eu só vou casar virgem. Ele pensou no que ele queria fazer, sim ou não? Sim. Ele preparou? Sim. Você concorda que eu não posso falar de estupro até aqui? Por que eu não posso falar de estupro? Porque não teve um constrangimento mediante o quê? Violência grave ameaça. Eu não entrei em ato executório de quê? Estupro. O que ele fez privando a liberdade é um crime contra a liberdade individual chamada sequestro ou cárcere o quê? Privado. Se ele metesse uma arma na cara dela, aí poderíamos sair do sequestro e ir pra onde? O estupro. Tá entendendo, sim ou não? Então até aqui ele praticou qual crime, gente? Sequestro. 3 dias depois, a polícia militar chegou ao local a partir do rastreamento do aparelho telefônico de Maria e prendeu o João em flagrante, já que era um crime permanente. Diante o exposto, assinale a opção correta. O João não praticou nenhum crime, gente, letra A. Qual o crime que ele praticou? Sequestro e cárcere privado. B. João praticou estupro? Pé, não. Por que não, gente? Porque ele não iniciou atos executórios do estupro. C. Tendo em vista que a conduta de João não compreende atos executórios do crime de estupro, deve João responder apenas pelo crime de quê? Sequestro. Gabarito, letra C de Charlie. Gente, isso aqui é intercrimes, concorda? Foi uma questão de intercrimes. Vamos na 2, rapidinho. Caraca, não. Reclama não gosto de trabalhar sob pressão, não. De acordo com a legislação penal, no que diz respeito à desistência voluntária. Olha pra cá. O que é desistência voluntária? Eu, por vontade própria, desisto de prosseguir na execução. Vamos lá. É correto afirmar, o agente responde apenas por culpa? Nada a ver. Responde pelos atos não praticados. B. O agente empreende apenas os atos da fase de preparação e desiste antes de ingressar na fase da execução. Gente, quando eu falo de desistência voluntária, eu estou iniciando a execução, mas é antes da consumação. Então eu estou na execução sim, tá errado. C. O agente desiste de prosseguir na execução. Por sua própria o quê? O que é deliberação? Vontade. Certo ou errado? Mesmo que não seja o quê? Certo ou errado? Eis a verdade, ela vos? Amém. Amém. Ô glória. 3. Rápido. Calma. Já vou no intervalo. A conduta do agente que, uma vez iniciada a execução, circula e impede, voluntariamente que o ato se produza, olha pra cá, impede que o resultado se... Qual o nome dessa merda? Arrependimento. Qual o gabarito? Letra E. Pronto. É de eco. Arrependimento o que, gente? Eficaz. Pronto. Decoreba de lei, concorda? 4. Jaqueline, namorada de Fábio, descobriu que ele atraiu com a sua melhor amiga, talarica! Não era amiga, não. Movida por sentimentos de raiva e vingança, Jaqueline decidiu matar o namorado. Grifa, matar o namorado. Esse é o dolo. Para isso, Jaqueline preparou para Fábio o drink que sempre fazia nas noites de sábado. Mas sem que ele soubesse,
ministrou veneno na bebida em quantidade suficiente para matar. Qual era o dolo dela, gente? Homicídio qualificado pelo veneno. Não é isso? Após Fábio beber o drink, Jaqueline lembrou dos bons momentos que passaram juntos ao longo dos 5 anos e percebeu que ele foi sempre o seu grande amor. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo. Porra, é o amor, cara. Isso é muito bonito. Vendo seu amado perdendo as forças, Jaqueline arrependeu-se. Grifa a palavra o quê? Arrependeu-se. E deu a Fábio o antídoto, salvando-lhe a vida. Fábio não sofreu qualquer dano. Pediu desculpas e o casal o quê? Reconciliou-se. Tu ia comer a janta dessa filha da puta? Gente, ela arrependeu-se. Puta que pariu. Isso foi tentativa? Foi tentativa de homicídio? Ela podia prosseguir? Mas ela deu o quê? O antídoto. E impediu que o resultado o quê? A questão te deu a deixa. Arrependeu-se. Qual é o nome dessa merda? Arrependimento eficaz. Gabarito. Bravo, porra. 5. No que se refere à teoria do crime, assinale a alternativa, ele quer errada. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, se ele desiste ou impede o resultado, ele responde pela tentativa ou pelos atos até então praticados? Já marca que essa é incorreta. Pula a 6, pula a 7 e vai para a 8. Oito é questão de 2024, Polícia Penal. Olha para cá, gente. Eu sei que, a depender do concurso, você tem que estudar os assuntos com pertinência temática. Exemplo, Polícia Penal, prisão, né? É um tema quente. Mas pode ser que caia uma coisa que não é usual para um policial penal. Porque os concursos, cada vez mais, ainda mais com o edital gigantesco desse, estão cobrando coisas absurdas. Tanto é que na minha aula de sexta-feira, eu vou falar sobre a ação civil ex delicto, que é uma parada que quase ninguém vê. Vai estar no edital. Enfim. É um dos tópicos, né, que eu vou falar, que é um tópico até curtinho. Mas enfim. Por que eu estou falando isso? Olha a questão 8. O que isso tem a ver com o policial penal? Se o funcionário exige, grifa exige, tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber o quê? Peraí. Exigir tributo indevido. É crime, gente? Qual o crime? Olha pra cá. Vem, diretor. Eu esqueci. Eu fiz o papel da Dory procurando o Nemo. Exigir tributo indevido. Qual é o crime, gente? Excesso de isenção. Qual o gabarito? Letra A. Porra, procurando o Nemo é muito bom, né? É demais. O que esse crime tem a ver com o policial penal? Nada. Mas foi o quê? Cobrado. Decoreba. Gente, tem coisas que você tem que fazer o quê? Decorar. Vai na 9. 9. Assinale a alternativa. Alternativa incorreta. Ele quer errada. O funcionário público que exige tributo, imposto ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido. Questão 2023. Caiu para qual cargo, gente? Policial penal. Esse cara que exige tributo indevido pratica excesso de exação ou, como diz na questão, concussão? Excesso de... Ele quer incorreta? Qual é incorreta? É a letra A. Tu entendeu como é que é cobrado isso ou não?
Vai na 10. Só mais essa. O Igor vai ficar chateado comigo. Lucas, em cumprimento... Penitenciário, tá? Questão. Lucas, em cumprimento de pena em uma unidade prisional do estado da Bahia. Então, ele era preso, né? Preso. Ofereceu, grifo ofereceu, vantagem patrimonial indevida. Para quem? Para o policial penal, Luiz. Mais especificadamente, R$2.000 para que o último, no exercício de suas funções, deixasse um carregamento de material entorpecente ingressar no estabelecimento prisional. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que esse Lucas, o preso, que, olha pra cá, ofereceu o quê? A vantagem. Oferecer vantagem, corrupção, crime o quê? Se consuma com o, ainda que o policial penal não receba o quê? Qual crime que esse Lucas cometeu, gente? Corrupção ativa. Tentado ou consumado? Gabarito. B de bravo. E para acabar, juro, Kel, minha palavra agora. Vigilante penitenciário. Analisa a situação. O vigilante penitenciário temporário Cicrano, que trabalha na casa de prisão provisória do Complexo Prisional Policial Penal Daniela Cruvinel. Peraí, o Cicrano que trabalha na casa de prisão provisória é funcionário público, sim ou não? Sim. Mantém amizade íntima com fulana. Advogada do preso Beltrano, que se encontra custodiado no mencionado estabelecimento penal. Olha para mim. Temos um policial penal que conhece uma advogada. Entendeu ou não? Que conhece uma advogada. Tudo bem, gente? Tá. Se a advogada oferecer dinheiro para esse cara fazer uma coisa, a advogada comete o quê? Corrupção ativa. Se esse policial penal pegar o dinheiro ou aceitar, ele corrupção o quê? E se ela pedir para quebrar um galho? Pedir para quebrar galho não é o quê? Crime. Mas quem cede a esse pedido? Opa, aí é o quê? Corrupção passiva, que a pena é o quê? Menor. Vamos lá. Cedendo a pedido de fulana. Grifa isso. Cedendo a pedido de fulano. O vigilante penitenciário temporário Cicrano retarda um ato de ofício com infração de dever funcional a fim de beneficiar o preso Beltrano. Peraí, tem dinheiro na parada? Não. Tem dinheiro, gente? Tem o quê? Um pedido. Ela que pediu não comete corrupção o quê? Ativa. E ele que cedeu a pedido de outrem, ele comete qual crime? Corrupção passiva privilegiada. Olha pra cá. Se ela oferecesse dinheiro, ela ativa. E se ele recebesse o dinheiro, ele o quê? Corrupção passiva comum. Tudo bem? Então, qual o gabarito aí? O que esse cara cometeu, esse vigilante penitenciário? Gabarito. É, corrupção passiva o quê? Privilegiada. Olha pra cá. Pra acabar mesmo, só essa informação, não vou fazer outra questão. Talvez você que estuda mais um tempo, você ficaria entre a E, corrupção passiva privilegiada, e a prevaricação. É ou não é? Talvez você... Eu leio bem, eu tenho esse dom mesmo. Eu sei os seus segredos mais íntimos, tá? Talvez você, que estuda mais um tempo, tenha ficado entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação. Macete de prova. Se falar cedendo a pedido de outrem, tem uma influência de terceiro? Sim ou não? Sim. Se tem influência de terceiro, sem grana, né? Pedir para quebrar galho, qual é o crime? Como você marcou? Corrupção passiva privilegiada. Se não tem o pedido de terceiro, mas isso vem do próprio agente, imagina que esse cara é apaixonado pela advogada. Entendeu? A gente tem tudo pra dar certo. Ela passa, ele ouve essa música. Fica comigo,
Entendeu ou não? Se Cicrano, apaixonado pela... Deixa de praticar. Aí nós poderíamos cogitar e o quê? A prevaricação. Porque há um sentimento, um interesse pessoal. Que parte de quem? Do funcionário. Foi o caso? Não foi o caso. Entendeu a diferença? É uma linha o quê? Tênue. Intervalo.